1 Coríntios, capítulo 18, vamos ler apenas um verso de número 18. Eu vou só aumentar o zoom aqui do celular para poder enxergar melhor. Só um minutinho, eu estou abrindo. Pronto. Meus irmãos, hoje de forma breve, como eu sempre costumo ser, quero que a gente medite um pouco sobre o tema A Mensagem da Cruz. Essa mensagem eu tive a oportunidade de ministrar há uns dias atrás na nossa igreja e eu gostaria de compartilhar também com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas um verso de número 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eu peço, meus irmãos, que vocês mantenham as Bíblias abertas aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, porque nós vamos ler ao longo da mensagem ainda os versos 18, que nós já lemos, né? Vamos ler os versos 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Mas, por enquanto, apenas o verso 18. Meus irmãos, a mensagem da cruz é a mensagem que faz com que eu e você possamos ser regenerados, salvos e libertos do pecado. A mensagem da cruz também é a mensagem que transforma o homem e a mulher que estavam um dia afastados de Deus, que estavam um dia distanciados de Deus, em homens e mulheres próximos de Deus, homens e mulheres que agora podem viver uma vida diferente na presença de Deus. E o apóstolo Paulo fala logo aqui no verso 18 uma característica dessa mensagem da cruz, que é o fato de que ela é loucura para os que se perdem. E eu gosto, meus irmãos, muito dessa passagem, porque, de fato, parece que quem não conhece o Evangelho, quem ainda não foi tocado pelo Espírito Santo, quem ainda não experimentou a libertação que nós experimentamos, entendem essa mensagem como uma coisa de louco. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal forma que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que mensagem louca para quem não crê. Um Deus todo-poderoso dá o seu único filho, seu filho amado, a joia da criação, o verbo que estava com Deus e que era Deus, ele entrega o seu único filho para morrer na cruz por meio mundo de gente que não valeria a pena morrer. Porque a Bíblia vai dizer que Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Então, essa mensagem de que um Deus grandioso, tão poderoso, faz o seu filho subir ao madeiro por causa de homens e mulheres distantes e distanciados do amor de Deus, é uma mensagem que parece loucura. E essa mensagem louca para o mundo é para mim e para você, é para nós, uma mensagem, na verdade, que manifesta o poder de Deus. E a gente aprende, quando estuda a Bíblia, que o Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra utilizada por poder, para expressar poder nesse verso, é a palavra dunamis. E a palavra dunamis tem como raiz a palavra dínamo, como origem a palavra dínamo. E essa palavra dínamo, no nosso bom português, a gente associa a dinamite. Ou seja, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o dunamis, o dínamo, uma dinamite de Deus. A ideia é uma ideia de explosão, é de uma força tão poderosa que se assemelha a um explosivo poderoso. Então vejam, para o mundo é loucura, para o mundo é perdição, para o mundo é uma coisa de doido, que esses malucos estão falando aí, mas para nós que somos salvos é uma dinamite de graça, é uma explosão de graça, é algo grandioso e maravilhoso. Por isso que para o mundo é loucura, mas para mim e para você é o poder de Deus manifesto, porque nós fomos salvos. Mas vamos seguir em frente, meus irmãos. Verso 19, leiam comigo. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. O que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a gente aqui? Vamos lá. Ele diz que a sabedoria dos inteligentes seria destruída. Ele fala que a inteligência dos instruídos seria aniquilada. O que o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando, meus irmãos, é que todo conhecimento humano, toda a inteligência secular,
toda a sabedoria e ciência humana, que é muito importante, a gente, enquanto cristão, acredita na ciência e na importância da ciência, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que esse conhecimento e essa instrução não se comparam com a sabedoria, o conhecimento e a instrução que é dada pela palavra de Deus. Todos os livros seculares, todos os artigos científicos seculares, toda obra literária secular pode trazer, agregar conhecimento? Pode agregar sabedoria? Pode, mas não chega nem perto da sabedoria e do poder que é conhecer a palavra de Deus. Isso é o que vale de verdade, isso é aquilo que é mais importante. Porque o conhecimento secular ele é muito importante, e eu sempre defendo, sou um defensor de que, especialmente que os jovens, os homens e as mulheres da igreja busquem conhecimento, façam faculdade, mestrado, doutorado, vá, se qualifique, seja o melhor naquilo que Deus confiou nas tuas mãos, mas a sabedoria terrena, por maior valor que ela tenha, ela não tem eficácia contra a segunda morte. Ela não tem eficácia contra o pecado. O único conhecimento, a única sabedoria que pode livrar o homem da condenação e do inferno é o conhecimento da palavra de Deus. Esse é o único conhecimento. E o verso 20, o apóstolo Paulo vai questionar. Vamos ler comigo, meus irmãos. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz. Onde está o sábio? Onde está o culto, o homem culto? Onde está o questionador, o indagador desta era? Acaso Deus não tornou completamente insensata a sabedoria desse mundo? E o apóstolo Paulo pergunta, olha, que proveito esse conhecimento tem para a salvação da alma? E, meus irmãos, nós não estamos falando de um homem iletrado. O apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo era um homem culto nas ciências espirituais, nas ciências religiosas, nas ciências daquela época. Era um homem de conhecimento gigantesco. E ele diz para a gente que, diante do pecado, diante da condenação que nos era imposta, esse conhecimento, essa sabedoria humana não valem de nada. Por mais importante que esse conhecimento seja o conhecimento humano, a gente só conhece a Cristo através da palavra de Deus, através do dunamis, do dínamo de Deus na vida da gente. E veja só, meus irmãos, que o conhecimento humano pode ser importante, mas o conhecimento de Deus é dunamis, é dínamo, é explosão de graça e de conhecimento para nossas vidas. Somente aceitar Jesus faz com que o pecado do homem seja perdoado e ele vai para a eternidade. Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pelo qual importa nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Jesus é o único nome que conduz à salvação. Jesus é o único nome que nos conduz à salvação e nos faz chegar até o céu. Meus queridos, nós estávamos mortos e distanciados de Deus. Todos nós tínhamos uma história escrita de condenação antes de Jesus entrar na vida da gente. Você pode até argumentar, mas eu era uma boa pessoa, eu era um marido fiel, uma esposa fiel, eu era um bom pai, não batia nos meus filhos, não fazia maldade, cuidava dos animais, cuidava da comunidade, sim. Mas nada disso, nada do que é meu e seu, do que é individual nosso, pode nos conduzir para a salvação. A única coisa que pode nos conduzir para a salvação é o sangue de Jesus. E a gente tem um costume, né, na igreja de fazer uma pergunta, quem aqui quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão, quem quer aceitar Jesus? E eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente disso. A bem da verdade é, quem aqui quer ser aceito por Jesus? Porque, meus irmãos, até para a gente se aproximar dele, foi necessário uma força externa. E que força externa é essa? O Espírito Santo de Deus. Porque ainda que eu tivesse ouvindo a palavra de Deus, não fosse o Santo Espírito que faz o convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo, nem eu nem você estaremos aqui nessa noite. Nenhum de nós estaríamos aqui. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo chega com a sua forma brilhante de se expressar e diz assim, olha só, inteligentão, inteligentona, eu tenho uma mensagem para você. Você que é muito culto, muito inteligente, parabéns, sua sabedoria é legal, mas deixa eu te dizer para você, quer ir para o céu? Só com Jesus. Quer ir para a glória? Só com Jesus. Quer vencer o pecado e a morte? Só com Jesus. Mas vamos em frente, meus irmãos, que a gente ainda tem algumas coisas aqui para a gente ver. Verso 21, vamos ler comigo, verso 21. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele fala que o mundo não conseguiu se chegar a Deus através da sua sabedoria. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo quis dizer é que sozinho
o homem carnal não pode se achegar a Deus. Ele não vai achar. Ele vai tatear. Ele vai procurar no espiritismo, ele vai procurar no budismo, ele vai procurar em doutrinas Hare Krishna, ele vai procurar no gnosticismo ou no agnosticismo, ele vai procurar no ateísmo. O homem natural vai procurar vários caminhos para poder encontrar a Deus, mas ele vai estar como que um cego em um labirinto dificilmente ou praticamente impossível, um cego em um labirinto encontrar a saída. Mas o que nós fazemos quando nós recebemos Jesus é como se os nossos olhos se fossem abertos e agora, recebendo Jesus, nós que outrora éramos cegos, agora nós cegos, nós podemos ver. E como nós podemos ver, a gente sai em direção ao caminho correto. Vai em direção ao caminho correto para se aproximar de Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer isso, que a sabedoria humana, o mundo não conheceu a Deus. E meus irmãos, isso é fato. Quantas e quantas pessoas nesse mundo estão cheias de sabedoria e conhecimento secular? E eu quero dizer mais uma vez aqui para os irmãos, eu sou um defensor do conhecimento secular, eu defendo que o crente seja sábio, que o crente faça faculdade, faça mestrado, faça doutorado, especialização, pós-graduação. Eu sou um entusiasta do conhecimento secular e eu procuro me atualizar sempre no conhecimento secular, mas existem muitas pessoas que estão tão entufadas do conhecimento secular, tão cheias de sabedoria, mas ao mesmo tempo são tão ignorantes acerca das coisas espirituais, tão distanciados daquilo que realmente conduz o homem para a salvação. E por outro lado, quantos homens e quantas mulheres simples, homens e mulheres sem nenhum tipo de conhecimento secular, homens e mulheres que ninguém dá nada por eles, mas são tão cheios de Deus, que encontraram o caminho da graça através de Jesus, e desse caminho não saem nunca mais, e vão caminhar em direção à salvação eterna. Meus irmãos, para o homem carnal não era possível se achegar a Deus. Era preciso uma força, um dínamo, uma energia que rompesse o estado de pecado e letargia e que permitisse que o homem arrependido chegasse até Deus. E o caminho para isso, essa salvação, é operada, como o apóstolo Paulo diz, através da loucura da pregação. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que eu e você precisamos pregar o evangelho, amém? Precisamos pregar o evangelho. E existe uma confusão ainda na cabeça de alguns nas igrejas, que a responsabilidade da pregação do evangelho é do pastor, ou é do irmão que está designado naquele dia para poder trazer a palavra no culto, ou que é do missionário ou da missionária. Meu irmão e minha irmã, repousa sobre o meu ombro, sobre o seu, a responsabilidade de pregar o evangelho. E quando eu digo pregar o evangelho, não é subir num púlpito e pregar um microfone, é falar de Jesus onde você estiver. É introduzir Jesus nas suas conversas, é trazer Jesus para os seus debates e para as suas discussões, é fazer com que o homem e a mulher iníquo, que falam sobre futebol, política, dinheiro, emprego, São João, sobre tanta coisa, para que esse homem e essa mulher comecem a ouvir falar sobre Jesus. Para que esse homem e essa mulher carnal possam ouvir falar sobre Jesus. Para que esse homem e essa mulher possam dizer, como o Paulo César Baruch canta no seu disco, que eu conheci um grande amigo que é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Para que o homem e a mulher carnal possam cantar como os irmãos levitas cantam, que Jesus é a chuva que refresca o meu dia de calor. No frio ele é como aquele cobertor que aquece a minha madrugada. Jesus é um rio cujas correntes matam a minha sede. No meu cansaço ele é como uma rede e tranquilo me faz descansar. Isso precisa ser dito pelas pessoas lá fora. E elas só vão dizer quando a gente pregar o evangelho. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos anunciar as boas novas. Precisamos levar Jesus às pessoas. É dever meu e seu enquanto cristãos fazermos isso. Romanos 10, 13 e 14. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 14. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E para arrematar, o apóstolo Paulo fala, e como ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos pregar o evangelho. Precisamos anunciar Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas só vão ouvir falar sobre Jesus se eu e você anunciarmos. O pastor Ideval tem um círculo de amizades e de amigos que é diferente do círculo de amizades e amigos que eu tenho, que o Glauber tem. Cada um de nós tem um círculo de amizades e de amigos individual e próprio. E vão existir pessoas que, se eu e você não falarmos de Jesus, vão morrer sem ouvir falar de Jesus.
Eu quero ser muito direto aqui, meu irmão e minha irmã. Tem pessoas que, se não for eu e se não for você, elas nunca irão ouvir falar de Jesus. Isso é radical, isso é pesado, mas isso é verdade. Mas isso é para ver, meus irmãos, se eu e você, porque eu falo primeiramente para mim, essa palavra primeiramente é para mim. Para que eu e você, para que a gente desperte, acorde e comece a trazer Jesus para nossas conversas. Meus irmãos, eu vou dar um exemplo simples. Aqui em casa, a Larissa, minha filha, ela tem 3 aninhos. E ela começou a estudar agora. E na escola ela chegou um dia contando a história dos 3 porquinhos e do lobo mau. E eu vou lembrar aqui rapidamente para vocês a história dos 3 porquinhos e do lobo mau. O lobo mau quer pegar os 3 porquinhos e primeiro eles vão para a casa de um deles que é de palha. A casa é de palha, o lobo derruba. Daqui a pouco eles correm para a casa do segundo porco, que é de madeira. A casa é de madeira, o que o lobo faz? Derruba. A terceira casa é de tijolo. O lobo não consegue derrubar. E eu contando essa história para minha filha, contando, recontando, contando e recontando, porque a criança aprende por repetição, né? E quem é pai sabe que vai ser, às vezes você vai ter que ficar com aquela mesma ladainha várias vezes, e haja paciência, mas você tem que fazer isso, que é nosso papel como pai. Eu introduzi Jesus na história dos 3 porquinhos. Eu disse para a Larissa que a casa do tijolo do terceiro lobo é uma casa que Jesus, do terceiro porquinho, é uma casa que Jesus mora, que foi edificada sobre a rocha. E por isso o lobo não consegue entrar nem derrubar. Foi a forma que eu encontrei de introduzir Jesus nessa história. Eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã, porque nós precisamos introduzir Jesus nas histórias que a gente conta. Precisamos trazer Jesus para as nossas conversas. A gente fala sobre tantas coisas, meus irmãos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol. Sempre que eu tenho chance de conversar sobre futebol, eu converso. Gosto muito de política. Os irmãos sabem que eu sou vereador aqui no município de Petrolina. Estou com essa incumbência de exercer esse mandato, pela misericórdia e pela graça de Deus. Gosto muito de conversar sobre economia, sobre administração, que é a minha área de formação, sobre previdência social, que é uma área que eu gosto muito também. Mas está na hora da gente começar a trazer Jesus para nossas rodas de conversa, meus irmãos. Da gente introduzir Jesus na mensagem da cruz, nas nossas conversas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nas rodas de amigos. Nós precisamos pregar, precisamos trazer Jesus para essas conversas. Eu e você precisamos trazer Jesus para o nosso cotidiano. Meu irmão e minha irmã, existe uma missão que os anjos desejaram ter, a pregação do evangelho. E Deus não confiou essa missão para os anjos. Ele confiou a mim e a você. A Bíblia vai dizer que se nós não ministrarmos a palavra, as pedras clamarão. E meu irmão e minha irmã, não desejo que enquanto estivermos aqui que as pedras clamem. É missão nossa clamar. É missão nossa ministrar o evangelho. É missão nossa levar Jesus para as pessoas. Agora, meu irmão e minha irmã, nós não podemos nos esquecer que o papel da pregação é meu e seu. Mas o papel de convencimento é do Espírito Santo. João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se eu, porém, for, eu o enviarei. E quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você esteja achando que a sua pregação não está tendo efeito. Talvez você esteja achando que por pregar há muito tempo e não ver nada, não visualizar nada, não ver nenhum tipo de mudança, talvez você esteja achando que essa sua pregação está sendo inútil. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te lembrar que o seu papel não é convencer, o seu papel é pregar. Pregue, continue pregando, continue falando, e quando desanimar, você vai fazer, sabe o quê? Vai pregar ainda mais. Pode parecer que está demorando, mas o Espírito Santo vai cumprir o papel dele de convencedor. Eu digo isso, meu irmão e minha irmã, porque o fardo de convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo não pode estar sobre o meu e sobre o seu ombro. É um fardo que nós não podemos nunca carregar, porque nós não temos capacidade para carregar esse fardo. Essa missão é do Espírito Santo. Não assuma uma missão que não é sua. A minha e a sua missão é a pregação do evangelho. Ei, convencimento do pecado, da justiça e do juízo é missão do Espírito Santo. Continua pregando, continua fazendo a sua parte, deixe o Espírito Santo fazer a parte dele. Vamos para o verso 22, meus irmãos, verso 22. Porque tanto os judeus quanto os gregos pedem sinais, porque tanto os judeus pedem sinais,
como os gregos procuram sabedoria. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está nos falando aqui do comportamento dos judeus da época de Jesus. E aí a gente precisa lembrar o contexto histórico naquele momento. Como estava Jerusalém, Israel, naquele momento? Israel era cativo de Roma. O Império Romano dominava Israel, dominava sobre Judá, dominava sobre Jerusalém, sobre todo o território israelense. E a Bíblia vai nos ensinar, e a história vai nos mostrar, que os judeus esperavam um Messias, mas não um Messias como Jesus. Eles esperavam um Messias guerreiro, um libertador militar e político, que viria e se tornaria rei no sentido humano. E como rei no sentido humano, ele iria promover uma guerra, uma libertação. Veja, meu irmão e minha irmã, que o Messias esperado por Israel era um Messias segundo aquilo que Israel julgava ser o esperado e o necessário. Mas Deus não nos dá aquilo que nós julgamos ser necessário. Ele nos dá aquilo que Ele julga ser necessário para nós. Porque Ele tem toda a sabedoria. Enquanto Jesus foi um libertador espiritual, que expulsou demônios, curou, multiplicou pães e peixes, salvou pessoas condenadas e promoveu a libertação dos cativos, os judeus viram Jesus operando tantos sinais, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz que eles pediam sinais. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? Olhar para a direção errada. Os judeus estavam olhando para a direção errada. Olhavam para o lado humano, quando Deus queria que eles olhassem para o lado espiritual. Olhavam para o lado secular, quando o que Deus queria que eles olhassem para o lado espiritual. E a Bíblia diz que os judeus queriam sinais. E Jesus fez sinais. Então, por que eles não enxergaram? Por que os judeus não creram? Por que os judeus ficaram distanciados da mensagem do Evangelho? Porque olharam para o lado errado. E, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa. Muitas vezes, eu e você, estamos olhando para o lado errado. Muitas vezes eu e você estamos orando, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que opere, pedindo a Jesus que faça algo novo, que faça algo grandioso. E a gente se queixa, diz, Jesus, você não está fazendo nada. Jesus, eu estou orando e você não está fazendo nada. Mas a verdade é que eu e você estamos olhando para a direção errada. E estamos querendo encaixar Jesus naquilo que nós julgamos ser necessário. Mas a verdade é que Jesus tem que ir. Vou pegar só essa princesinha no colo aqui comigo. Fala oi pro pessoal. Oi. Mas a verdade é que Jesus está operando no campo que ele tem que operar, que é o espiritual. Meu irmão e minha irmã, e a minha oração nessa noite é para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que as escamas caiam dos nossos olhos, para que a gente veja que ele está agindo, que ele está trabalhando, e que a forma dele de trabalhar é diferente da nossa. E que ele está agindo sim, porque nenhuma oração minha e sua é vazia, nenhuma oração minha e sua fica retida, não, elas são levadas para ele. Ele estará junto com Deus ouvindo o meu clamor e o seu clamor. E quando a gente pede em nome dele, tudo aquilo que a gente pede em nome dele, a gente recebe, mas a gente vai receber segundo a vontade, a soberania e o kairos, o tempo estabelecido por ele, aleluia. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero desejo do fundo do meu coração que os meus olhos, primeiro, porque essa palavra é primeiro para mim, o primeiro que tem que ser exortado com essa palavra sou eu, é que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que toda cegueira espiritual caia por terra, para que a gente veja o que Isaías 43:18 diz: eis que eu faço uma coisa nova, e essa coisa nova está saindo à luz. Por acaso vocês não estão percebendo? Ei, Glauber, por acaso você não percebe que Deus está fazendo algo novo? Ei, meu irmão e minha irmã, por acaso vocês não percebem que Ele está fazendo algo novo? Ei, Diogo, abre teu olho, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Há um tempo novo, há algo novo da parte de Deus para nós, aleluia. Mas eu e você estamos, às vezes, como os judeus, pedindo sinais, sinais. E Ele está fazendo sinais, só que a gente está olhando para o lado errado. E nessa noite o Espírito Santo vai encanganhar nosso pescoço para a gente olhar para o lado certo e perceber que Ele está operando, louvado seja o nome do Senhor. Ele está trabalhando, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E, queridos, para encerrar, eu prometi ser breve, estou aqui cumprindo a minha promessa. Verso 24. Todavia, perdão, meus irmãos, verso 23 e 24, me perdoem, verso 23 e 24. Por favor, acompanhem comigo, verso 23 e verso 24.
Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Rapidamente, meus irmãos, o verso 23 vai dizer que Cristo crucificado é escândalo para os judeus, porque, meu irmão e minha irmã, a lei mosaica, a lei de Moisés, diz que anátema, maldito, é todo aquele que sobe ao madeiro. O crucificado era alguém amaldiçoado na cultura judaica por conta da lei mosaica. A palavra anátema significa maldito ou amaldiçoado. Então, a própria Bíblia diz que Cristo se fez maldito, amaldiçoado por nossos pecados, por amor de nós. Essa atitude, essa ação de Cristo, meus irmãos, demonstra um amor tão grande, porque na crucificação, quando ele proclama ali, eu vou falar no português, porque o judaico não é meu forte, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está naquele exato momento sentindo não o peso dos pregos grudados na mão, não o peso da coroa de espinhos na sua cabeça, nem das suas costas açoitadas. O peso que ele sentiu naquele momento, meu irmão e minha irmã, foi o peso do afastamento de Deus. Porque no momento em que ele estava sendo crucificado, o meu pecado e o seu estavam sobre ele. E a consequência do pecado é afastamento de Deus. E pela primeira vez na história, Jesus estava distante de Deus. Naqueles instantes do madeiro, ele estava distanciado do Pai, porque Deus é santo e não compactua com o pecado. E como o meu e o seu pecado estavam sobre eles, ele declara ali naquele momento, Deus meu, por que me desamparaste? Mas pela glória e misericórdia de Deus, 3 dias depois ele ressuscita, toma a chave da morte e do inferno, aparece para mais de 500 irmãos e muda a história da humanidade. E hoje essa mensagem que é loucura para os gentios, para nós, verso 24, todavia para os que foram convocados, para os que foram eleitos, para os que foram salvos, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, aleluia. Meu irmão, quando a gente entende o poder da mensagem da cruz, quando a gente entende o peso do evangelho, quando a gente compreende que não é um livro para intelectuais se debruçarem, mas é um livro para nos achegarmos a Deus, a nossa vida muda. A mensagem da cruz mudou a minha e a sua vida. E essa mensagem tem que mudar a vida daqueles que estão próximos a nós. E eles só vão ter a vida mudada quando eu e você pregarmos. A mensagem principal do Espírito Santo para mim e para você nessa noite é: pregue o evangelho. Fale de Deus. Fale de Jesus. Divulgue o nome dele. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Com essa breve reflexão, eu espero que o Espírito Santo fale com os irmãos como ele falou comigo. Louvado seja Deus.